Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavane Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhetagirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Keshava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhettatiham Punutopal Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charuna Arvindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurjita Gamapi Gavadu Swadarshi Purnanuragra Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Pankaros Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanoi kapitaro kamala yutaksho Vishambaro Dijavaro Jugodharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Suruir Bandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusha Vadane Lakshmi Jasya Cha Bhakshasi Jasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
idam bhagavatam namo yad bhagavatotitam idam bhagavatam namo yad me janme bhagavatoditam sangroho ayam vibhutinam tametat vipulikku yatha haru bhagavati ninam bhaktir bhavishvati sarvatmani akhila dhare iti sankalpa varnayo. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: aqueles que são verdadeiramente devotos da Gaudiya, eles nunca desejam crédito para qualquer qualidade que eles possam ter. Eles não exigem reconhecimento, crédito, aplausos para nenhuma boa qualidade que eles possam demonstrar. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que aquele que é um devoto da Gaudiya, um verdadeiro devoto, nunca deseja um crédito especial, um mérito, um aplauso, um reconhecimento por nenhuma de suas qualidades, pois eles têm certeza de que todo o poder, todas as qualidades vêm da fonte original, de Deus. Eles acreditam 100% absolutamente que todo o poder, todas as qualidades vêm do Senhor Supremo. E é por isso que eles não imaginam ou desejam ser reconhecidos por nenhuma qualidade, nenhuma ajuda que eles possam ter dado. Eles somente estão inclinados aos pés de lótus do Guru Padapadma. Eles só estão interessados em servir o Guru Varga, nada mais. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu uma carta para um assim chamado discípulo, que escreve: neste momento, você vai trilhar um caminho separado, ignorando o caminho apontado pelos Vaishnavas. Você está querendo rejeitar o caminho do Pranipat, Krishna Seva. Você agora escolheu um outro estilo de vida, uma atitude ligada ao seu próprio desejo material. E eu não posso fazer nada em relação a isso, nós podemos somente sentir dor por você, nada mais. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer: aqueles que vão dizer, eu preciso reservar minha privacidade. Você é o Guru, ok, mas eu tenho minhas escolhas pessoais. Eu tenho que manter os meus parâmetros, minha privacidade. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, aqueles que vão demandar, reclamar, exigir a própria privacidade, saibam que eles nunca me viram e não têm conexão comigo. Eles nunca me viram e eu não estou interessado em vê-los, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Aqueles que vão dizer, eu tenho uma vida pessoal, a minha privacidade, então eu, disse Srila Bhaktisiddhanta, não tenho nenhuma conexão com tal pessoa. Talvez você tenha lido esse verso em Bengali. Narottama Das Thakur escreveu: aqueles que vão tomar abrigo no Guru Padapadma, na Sampradaya, no Guru Varga, eles sim sobrevivem. Não somente sobrevivem, mas eles vão alcançar o Dhamma eterno de Goloka Vrindavana. Mas os demais, eles ficarão aqui no mundo material, nascendo e morrendo. Nós não estamos querendo demonstrar nossas habilidades, nossa capacidade. Eu sei fazer isso, eu que fiz aquilo. Somente com humildade. Nós vamos orar aos pés de lótus do Guru Varga. Por favor, me dê poder para descrever as glórias do Senhor Supremo, para que eu faça serviço, me dê poder para que eu faça força, para que eu faça serviço para me purificar. Isso sim nós podemos pedir. Muitas vezes acontece no passatempo de Gauranga Mahaprabhu.
Alguém quer mostrar alguma capacidade. Eu sei isso. Eu fiz isso. Mahaprabhu costumava empurrar aquela pessoa para longe. Como no caso de Ballabha Acharya. Nós vamos chegar nesse ponto quando comentarmos os passatempos de Prabhu em Nilachal Jagannatha Puri. Então, quando alguém quer mostrar uma capacidade, uma eficiência pessoal, mostrar sua importância pessoal e individual, Mahaprabhu costumava afastar tal pessoa. Essa é a maneira através da qual Mahaprabhu pessoalmente nos mostrava o significado de Trinadapi. Trinadapi Sunichana, o mantra que descreve a humildade como sendo maior do que o comportamento de uma folha de grama. Nem as vacas podem comer aquele pedaço de grama porque ela é tão humilde e minúscula. Agora, o Senhor Brahma vai conversar com Narada Muni. Nós vamos analisar este ponto. Ele dá um conselho sobre Bhagavad Tattva Vigyan para Narada. Depois de dar tudo, ele vai dar alguma instrução. Nós não podemos entender o significado. Nós não temos uma ideia clara sobre o que está chamado tomar abrigo, ashray. Nós pensamos que porque nós tomamos diksha de qualquer pessoa, está tudo feito. Mas Bhaktivinoda Thakur repetidamente diz, existe um artigo dele sobre isso. Ele diz, a maioria das pessoas, eles pensam que eles aceitaram diksha de alguém. Nós estamos observando o Ekadasi, nós estamos fazendo Bhagavatam Parikrama, cantando os santos nomes, tomando a Mahaprasada, tomando banho no Ganges. Mas eles não podem entender aonde está o fantasma. Muitos devotos costumavam vir a Gaudiya Mata, devotos indianos também. Eles diziam, Maharaj, nós estamos fazendo tudo, mas a gente não recebeu nenhum poder espiritual, não houve nenhum resultado. Guru Maharaj costumava dizer, você está fazendo tudo, meu filho, mas você não está calculando, você não está querendo entender onde estão os erros que você está fazendo. Aonde você faz erros, você não consegue procurar. É por isso que você não está fazendo progresso. Você está fazendo algum erro e você não consegue enxergá-lo, você não quer enxergar. Você não entende aonde está escondido o fantasma, o erro. Você faz um progresso, faz um erro e regride. E você continua fazendo assim. Então, o mecanismo de mais ou menos está funcionando. Bhaktivinoda Thakur diz a mesma coisa. A maioria dos devotos, dos assim chamados devotos, eles não querem calcular, não querem entender aonde eles estão errando. Nós estamos fazendo Dhamma Parada. Quantas vezes? Nama Parada. Nós não estamos cantando os santos nomes puros. Enquanto a gente canta os santos nomes, a gente fica planejando fazer isso, fazer aquilo, pensando em ofensas. Enquanto faz o Harinama Mahamantra, e pensando de alguma inimizade contra alguém, ele usa o Harinama naquela direção, ou fazem outros mantras nessa direção. Então isso vem de inveja, de competição, de ciúme. Então, quando nós fazemos Dhamma Parada, Nama Parada, alguém pode dizer para você que qualquer coisa é Mahaprasada, nem sempre é Mahaprasada o que você diz que é. Mahaprasada é algo muito elevado e raro. Se nós tomamos a Mahaprasada, nós cortamos a relação com o mundo material. Então você acha que você come Mahaprasada todos os dias e não corta o condicionamento material? Como seria possível? Você está tomando Mahaprasada todos os dias, não? Noite e dia. Mas a gente não consegue cortar Maya. Mas Uddhava diz para Krishna, nós não pensamos em Maya.
tavo maya jayemahi. Amare, by using your prasadam all, Porque nós estamos tomando a tua prashada, Krishna. Tudo que você toca, nós usamos a sua prashada, mesmo as nossas roupas, nós usamos os seus remanentes, por isso que nós conseguimos cortar Maya. Então, dessa maneira, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que a maioria dos devotos não entende como e aonde nós estamos fazendo erros, é por isso que nós não fazemos progresso no nosso bhajana. Nós vamos para frente e voltamos, vamos para frente e para trás, mais e menos, menos, mais, menos, mais e menos. Então, se nós fazemos o bhajana dessa maneira caprichosa, sob a guia de quem tais pessoas estão fazendo o bhajana, eu não consigo entender. Mas se eles seguem um devoto puro, um Vaishnava puro, 100%, eles vão alcançar a perfeição. Nesta vida, Prabhupada disse, não é necessário esperar uma segunda vida para alcançar a perfeição. Então, o Brahma está dando instruções para Narada. O Brahma dá instruções para Narada. Ele é filho de Brahma e, ao mesmo tempo, o Brahma é seu guru, porque ele dá Bhagavad Tattva para Narada Muni. Então, depois que ele dá todos os detalhes sobre Bhagavad Tattva Vijnana, sobre o conhecimento realizado sobre a verdade espiritual, ele diz, eu vou lhe falar agora um resumo sobre o Bhagavad Tattva. Você tem que elaborar este fato. Se você se concentra e raciocina, medita sobre esses pontos que eu vou lhe explicar, você vai elaborar tudo. Então, os 4 versos originais do Bhagavatam foram pronunciados pela primeira vez por Krishna. E o Brahma se concentra e realiza Bhagavad Tattva. E depois ele pronuncia isso para Narada. E Narada dá esses versos para Vyasadeva Goswami na sequência. Então, Narada Ji Maharaj diz, se você puder se concentrar com toda a devoção, com Bhakti Yoga, tudo você vai ficar compreendendo. Se você se concentra em Bhakti pura, tudo você consegue compreender. Jaya sanmahitam jivaha atmanam trigunatmakam paro opi manute anartham tatkitam chahi pathai. Então Narada, pelo conselho de Narada, Vyasadeva Goswami quis se concentrar em Bhakti Yoga. Ele não estava contaminado com uma gota de nenhum interesse material, nada. Amal significa puro, então ele se concentra em Bhakti pura. Então o Senhor Supremo aparece, ele pôde ver a forma do Senhor Supremo. E depois de olhá-lo, Maya, Bahiranga Shakti, a energia externa do Senhor Supremo, a potência externa. Maya é a crosta, a potência externa das forças, das potências interiores do Senhor Supremo. Então, depois de ver o Senhor Supremo, Vyasadeva não conseguia mais olhar para Maya, porque ele ficava tímido. A própria Bahiranga Shakti Durga Devi diz, o Senhor me deu tal seva que eu estou ocupada no mundo material. Eu preciso punir alguém, colocar alguém na cadeia, bater, cortar. E por isso eu sinto muito. Maya Devi, ela está atrás do Senhor quando ele se manifesta para Vyasadeva. Então, o verso que descreve este momento diz Jaya, que significa Maya Devi, a potência. Então, pelo poder mágico de Maya Devi, pelo poder hipnótico de Maya Devi, todos estão hipnotizados, todos estão enfeitiçados, centenas de milhões de pessoas. E você vai contar 1 ou 2 ou 3 devotos realizados. Dar Harikata não quer dizer nada. Quem realmente realiza qual é a sua própria posição é algo muito raro. Quem realiza a sua posição no tempo, no espaço, no karma, em relação à consciência, isso é algo muito raro. E por conta de Maya, o mundo inteiro está sofrendo. Por conta da ilusão. É por isso que no Bhagavatam
Eu disse nesse tempo de Chaturmasya, Bhagavan Kshirodakashayi Vishnu. Então, todos os Vedas, em forma personificada, oram aos pés de lótus do Senhor Supremo. Ao Senhor, por favor, retire a cortina que impede a sua visão, para que a gente possa ver o seu rosto transcendental. Então, nós estávamos falando sobre este fato de que o conhecimento sobre Deus é mantido num recipiente secreto. Então, dessa maneira, aqueles rishis e munis, eles estão orando. Os Vedas, os Upanishads personificados, eles oram aos pés de lótus do Senhor Supremo, por favor. Maya é impossível. Não é possível para nós cortarmos Maya. Dessa maneira, os Vedas, os Shrutis, os manuscritos sagrados personificados oram: ó Senhor, retire a sua Maya, caso contrário nós não podemos ver a tua refulgência espiritual, a tua forma espiritual. E Maya é comparada com uma ovelha, com uma cabra. Eles oram aos pés de lótus do Senhor Supremo. Por conta de Maya é impossível lhe ver. Então, Bhaktivinoda Thakur diz: tais pessoas, os devotos comuns, estão tentando fazer todo o progresso, mas eles não conseguem focalizar aonde eles estão errando. Então, se eles puderem fazer bhajana, eles vão alcançar o sucesso se eles retirarem seus erros. Então, pelo poder de Maya, todas as jivas estão descobrindo uma identidade separada. Todas as jivas descobrem uma identidade separada. Por conta de Maya, elas acreditam que elas estão isoladas, que elas são individuais. Mas se você pensar com o cérebro frio, sob a guia do Vaishnava puro, não querendo desafiar ninguém, se você quiser desafiar, você não consegue alcançar a resposta. Você vai realizar que o Senhor está brincando consigo mesmo, aquele escritor muçulmano. Kobi é um poeta, ele é um muçulmano cuja mãe era devota e o pai era muçulmano. A mãe dele era hindu. Ele é muito famoso na Índia. Ele tem uma escrita muito poderosa. Ele escreve em Bengali. Pena que você não entendeu, não estudou Bengali. Ele escreve muitas coisas sobre Krishna e como ele realiza. Ó forma universal, ó gigantesca criança, você brinca com as infinitas Brahmandas sozinho. Isso é algo real, é 100% real, mas a gente não consegue realizar. Mesmo na Rasa Lila, Vyasadeva Goswami está descrevendo: o Senhor não brinca com nenhuma mulher. Por que você pensa que o Senhor brinca com mulheres? Bhagavan Krishna não tem interesse. Tudo é criado por Ele. Uma senhora muçulmana muito culta. Eu não a conheci pessoalmente. Diz Shamdas Babaji Maharaj. Ela escrevia lixos para Gaudiya Mat, sobre Gauranga Mahaprabhu. Escrevia besteiras. Em Vrindavana, um devoto, um discípulo de Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, o irmão espiritual de Gurudeva. Ele era do Punjab. Ele gostava muito de mim, diz Shambhava. E eu, por conta do meu serviço de publicação, eu ficava na Chaitanya Gaudiya Mat pela misericórdia de todos. E eu publiquei muitos livros lá. E eu expresso muita gratidão por eles.
por Madhava Goswami Maharaj, por Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj. All the time. O tempo todo eu ficava lá, Now I naquela época. come back from press, Então, and Vrindavan from library coming to my room. agora I am eu washing vim para cá. Não, naquele dia eu lavei minha mão, voltei para o meu quarto, cantei o meu Hanika, meu Gayatri. E esse devoto chamado Vrindavana veio no meu quarto e disse, olha, tem uma senhora muçulmana, ela escreve coisas horríveis sobre Chaitanya Mahaprabhu, sobre a Gaudiya Mat, sobre Gaudiya Bhajana. always like to establish Allah. Ela quer estabelecer Allah. I say then, but I wrote many times, Eu escrevi muitas respostas para ela, disse esse devoto chamado Vrindavana, mas ela não parava. in internet message. E ela escrevia na internet essas mensagens terríveis. Você poderia nos ajudar a encontrar uma solução? Eu falei, venha depois do horário do Gayatri. After I sit for Ani, E depois que eu sentei para o Gayatri, eu não consegui fazer Gayatri. I cannot concentrate. Eu não conseguia me concentrar. Eu só me lembrava sobre esse jovem devoto. Então eu chamei esse brahmachari e falei, venha. Eu vou fazer o Hanika depois, porque meu cérebro ficou pensando, o meu coração ficou agitado com o que você me contou. Então ele me mostrou os escritos dela. E eu dei uma resposta muito curta. Vrindavan is there. You can ask me. Esse devoto está aí, você pode perguntar para ele. Message. E depois eu escrevi uma maneira muito polida, de tal maneira, Writing about Bhagavan Sri Krishna. sobre Bhagavan Shri Krishna. Quem é Krishna? Kobe. Ela falava, acusava a dança da raça. Quando eu dei essa resposta, a partir de então ela não abriu mais a boca, ela não escreveu mais. Ela ficou tímida. Ela ficou envergonhada. So, actually, most of the Então, a maioria das pessoas pensam que Krishna não tenha caráter. they like to confuse in their own with their own. Eles querem misturar Krishna com a própria vida. Eles não têm caráter. Eles pensam que Krishna também não tem. Krishna surely not playing with any mother. Mas Krishna não brinca com nenhuma Mataji. Krishna não teria tempo para isso. Por que ele faria isso? Ele é o Senhor Supremo. So, this way, in Bhagavad Gita Mahaprabhu, Então, dessa maneira, no Bhagavata Mahapurana está escrito playing with his own image. que Krishna está brincando com a própria imagem. Muitas vezes está escrito isso. E eu expliquei isso num Purushotama Vrata, que Krishna brinca com a sua imagem no espelho. E as pessoas têm maldade em relação a isso. Mas Vyasadeva Goswami quis explicar que todas as jivas, Not mojito, not mojito. Mojito means hypnotized. elas Facially they become hypnotized. estão especialmente hipnotizadas Magician pela magia. sometimes play magic. O mágico faz uma magia e você não pode entender. Even pure devotees there. Se um devoto puro estiver no lugar onde um mágico faz seus truques, o mágico não consegue fazer. Ele teria problemas. Can do in front of all foolish. Eles podem fazer truques diante dos tolos, mas não diante dos devotos puros. Dessa maneira, todas as almas condicionadas sentem problemas, atravessam obstáculos, eles estão sempre em Maya, porque eles se veem separados dos demais. Mas se você pensa profundamente, And nothing except você vai encontrar que não existe nada além de Krishna. whatever diversity we Qualquer tipo de diversidade que você possa encontrar, get with Krishna according tudo relacionado com Krishna de acordo com a Chintya Veda Veda Tattva. to infinity word all that. Então, mundos infinitos Vairanga Maya is also estão conectados ao Senhor Supremo. Bhagavad Tattva. Maya, a sua Bahiranga Shakti. Então existem as três potências principais do Senhor, tudo está conectado a Ele. Chit Shakti, a potência interna, Tatastha Shakti e Maya Shakti. Então quando nós cortamos o nosso falso ego, nós entendemos tudo, entendemos o que é o que. Nós vamos gastar tempo com Maya, isso é o bhajana. Nós estamos, na verdade, fazendo passatempos, ou seja, queimando tempo, perdendo tempo. Então, Naradaji Maharaj foi aconselhado pelo Senhor Brahma. E Brahma diz o que eu vou dizer para você. O Senhor Supremo me disse, na forma do Chatursloki do Bhagavatam. O Senhor Supremo pessoalmente disse. E qual é a conclusão?
Qual é a essência do que ele diz? Sangro ayam vibhutinam. Sangro ayam vibhutinam. Tametat vibhuti. Bhagavad vibhuti. Bhagavad All Vibhuti, Bhagavad Lila, Bhagavad todos, Gita, Bhagavad everything, Lila, tudo. all there compiled. Tudo isso é Sangro compilado. Sangro collection. Tudo isso foi colecionado, escrito. Bhagavad Lila is infinite. Eles fazem uma compilação porque as lilas do Senhor são infinitas. Vibhutinam, tametat vibhuti. You just try to expand. If you think inside, automatically you can see Se everything. você pensa com o seu coração, se você alcança a perfeição, você pode enxergar tudo. That is going to express, you can see everything. Like Essa realização se expande como uma flor que desabrocha. gradually going to open. Ela vai se abrindo e você compreende tudo. And Brahma Então é um processo gradual. special advice E o Brahma dá um conselho especial, that you will have to do it in such a que careful way vocês so that querem fazer isso de uma maneira, vocês têm que fazer isso de uma maneira muito cuidadosa, people can get bhakti. pois ao ouvir você, as pessoas podem alcançar Bhakti. If you think present condition, Se você pensa na condição presente, se você está numa posição neutra, você pode entender. is giving O instruction. Brahma dá instruções especiais. You will have to do this in such a way Você deve fazer isso de tal maneira, falar Harikata, tudo mais, de tal maneira so that que as pessoas be unto the lotus feet of Bhagavan. possam fazer Bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo. Você vai ter que falar dessa maneira, Personal interest, sem interesse pessoal. not with any personality. Sem interesse pessoal. You have to do this way. Você deve fazer dessa maneira. So that Sarvatmani Akhiladhari. Sarvatmani Akhiladhari means Sarvatmane, Akhiladhari significa an infinity world wherever em mundos infinitos. Com todas as átomas que existem, elas são de Krishna, elas são Krishna. De onde elas vêm? Elas vêm do Senhor Supremo. For him, Maya cannot touch, no Etaresham. Maya não pode tocar o Senhor, With some color of Maya, mas aqueles que estão tocados pelas potências, pelas cores de Maya, eles não podem enxergar a verdade. it is a special instruction. Então existe uma instrução especial de Bhagavan ao Senhor Brahma. You will have to do in such a way, Você deve fazer de tal maneira que, after hearing you, depois de escutar, eles vão desenvolver Bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo. infinity Brahmanda, the support is only Bhagavan. De infinitos universos, o suporte único é o Senhor Supremo. And inside on the Advaita Tattva, we can see so many things. E dentro desse Advaya Gyan Tattva, nós podemos ver muitas diversidades. Ou seja, dentro do conhecimento único, da verdade única, nós podemos ver infinitas qualidades e diversidades. Diversity in unity, Mas essa unity in diversity. unidade em diversidade e diversidade na unidade. Se você acha que você é separado, você se engana. Krishna já disse, eu sou o Paramatma, In six chakras. eu me manifesto nos 6 chakras centrais. Veda, Para, Pashanti, Madhyama. You know, Vaikhari. Vaikhari is the last stage. Vaikari é o último estágio. Vaikhari is the Para, here actually, Muladhara. Esse chakra Muladhara, Pashanti, Kanto. para o Pashanti, o Kanta, Finally, it takes the form of e finalmente ele toma a forma do último Spotobha. chakra. Panini fala de Spotobad, How the technology of expressing the como essa tecnologia expressa o som, como o significado se formam. Então, a nossa capacidade de assimilar significado está ligada a Krishna dentro dos nossos chakras, está dizendo Srila Maharaj. at present we are Então, no presente, nós estamos discutindo Bhagavan's where is it? But chapter 1. So we are discussing this way. Acha, here. aqui está. Bhagavan speaking this way. Bhagavan All diz, detailed analytical information
todos esses detalhes, essas informações analíticas sobre a criação. É um tattva muito secreto. Esse mundo pode ser comparado com uma árvore e cada jiva, elas vão pensar que elas também são como árvores, porque todos os seus desejos incontáveis, vão para baixo, enraizando a alma no mundo material. É por isso que nós estamos presos, por conta da quantidade de desejos que nós temos. Nada mais. As jivas, na sua forma pura, quando elas não estão encobertas, elas vão descobrir que elas têm a mesma qualidade do que o Senhor Supremo. O Senhor é Satchitananda, a jiva também é Satchitananda. Mas ele é Vibhu infinito, Vibhu Chaitanya, consciência infinita. E nós somos consciência diminuta. Então, a Jivata é tão pequena que mesmo de acordo com um cálculo científico nós não poderíamos nem traçar a existência da alma, de tão pequena que ela é. Ela é, se você pegar a ponta de um fio de cabelo e dividir por 100 partes, e dividir de novo o que sobrar por 100, você não pode compará-la com um germe, com um vírus. O vírus tem um tamanho, mas a Atma não tem, ela é, como nós dizemos no CMI, maior ou igual a zero. Então, qualitativamente, ela é a mesma, ela tem as mesmas definições e qualidades do Senhor Supremo. Então, a física também explica que dois objetos nesse mundo têm uma conexão desconhecida um com o outro. É a força coerciva. Faz tempo que eu não estudo isso de Srila Maharaj. Então, aqueles que enxergam a verdade, eles realizam que existe uma conexão entre as coisas. Uma harmonia. Uma conexão, alguma linha que conecta uma coisa a outra e tem alguém controlando tudo isso. Os cientistas não conseguem provar isso, mas os Vedas provam, os Upanishads. Aqui na Índia, eles fazem Durga Puja, eles recitam Janipad, mas eles não realizam. Eles dizem eles pronunciam que aquele Senhor Supremo, que a sua energia está distribuída em todos os lugares. Einstein pode realizar isso. Como é possível para ele se isso é o nosso segredo, é um segredo do conhecimento védico? Nós estamos fazendo Durga Puja, mas Durga nos faz mais e mais cego. Nós vamos gastar tanto dinheiro, fazer sacrifícios para Durga, e ela nos faz mais e mais cegos, para que você não enxergue o Senhor Supremo. Essa é a condição. O nosso Dhritarashtra, ele está ouvindo Krishna, ele é cego, sim, mas ele pode ouvir Krishna falando com ele. Ser cego do ponto de vista material não é um problema. O problema é ser cego internamente, ser cego espiritualmente. Então, Gurudeva dá para nós os olhos especiais. Nós temos que ver com os olhos do coração. Nós queremos usar o nosso ouvido, o nosso nariz, os nossos olhos para enxergar. E é por isso que nós temos orgulho. Mas todos estão deprivados de consciência porque usamos os nossos sentidos materiais. O intelecto material nos depriva da compreensão espiritual. Porque eles querem depender nisso. De qualquer maneira, qualquer quantidade de filosofia, eles não vão conseguir acreditar, eles vão tentar aplicar o cérebro e dizer, isso eu acho que é assim, aquilo eu acho que é assado. O que é possível para esse cientista alemão que lia o Gita? Ele conhecia um pouco de sânscrito.
E ele tentava pensar de alguma maneira. Então, está escrito que a Jivatma pode descobrir, porque a Jivatma é Shakti Tattva. Em alguns livros ela é traduzida como ele, mas a Jivatma é Shakti Tattva, então ela tem um gênero feminino na essência eterna. Então Vyasadeva Goswami diz, ele observa, diz qual é a verdadeira semente. Agora o Senhor se manifestou para ele observou o Senhor, a Swarupa do Senhor Supremo, pela misericórdia do Supremo. Depois ele vê Maya sentar de pé atrás do Senhor Supremo, com a cabeça abaixada, olhando para baixo. Ela nem olha diretamente para o Senhor Supremo. Então Vyasadeva Goswami observa esta manifestação. E as jivas, ele vê todas as jivas hipnotizadas. Mas a sarupa delas, na verdade, é absoluta, Satchitanandamaya. Mai é aquilo que é verdadeiramente espiritual. Maya, Anandamaya, o desfrute espiritual, o êxtase espiritual. Então, o que acontece com o corpo e com a mente? Se alguém bater em você, ele me insultou. Então, dessa maneira, aquela alma coberta por Maya, ele fala, meu nome é este, eu vim desse país. Ele quer se identificar com o corpo, com a mente material. Então, se alguém o insulta, ele fica bravo. Se alguém falar algo negativo, ele fica irritado, se sente mal. Se alguém rouba o dinheiro dele, se tudo foi levado embora. Então, porque ele se envolve, ele envolve a si mesmo com este corpo. Então, ele sente sofrimento por conta do que ocorre. Então existia esse negociante em Dallas Square. Ele está trabalhando com ações. E naquela época, por acaso, eu fui naquela direção. Muitas pessoas estavam gritando. O que tinha acontecido? Esse Marvadi, ele estava pensando. Estava sempre calculando. Ele recebia uma informação que ele iria perder uma quantidade imensa de dinheiro. E ele imediatamente morreu de ataque cardíaco. Todo mundo começou a gritar ao redor dele. Ele trabalhava no mercado de ações. Imediatamente ele recebeu uma informação de que ele ia perder uma grande quantidade de dinheiro. Então, ele não podia nem calcular quanto, então ele teve um ataque cardíaco. É porque ele pensava que o dinheiro e ele eram a mesma coisa. Existia uma unicidade entre ele e o dinheiro e a propriedade dele. Esse tipo de unicidade nós deveríamos desenvolver com o Senhor Supremo. Isso foi o que meu Guru Padma dizia, meu Guru Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, ele esqueceu de dar o cobertor para a deidade Madana Mohan e, de repente, de noite, ele começou a tremer de frio. Então, ele foi deitar. Imediatamente, Madana Mohan, a deidade do altar, apareceu para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e falou, você esqueceu de me dar o cobertor? E ele levantou imediatamente. Ele foi tomar banho no inverno para poder levar o cobertor para o Senhor Supremo. Nossa, eu esqueci mesmo. Quando ele entrou no quarto do altar, ele falou, me perdoe. Deu o cobertor e o tremor dele, a febre dele passou. Essa é a unicidade que nós deveríamos desejar. Essa unicidade existe com Uddhava. Agora Uddhava põe perguntas, faz perguntas para nós. Porque uma coisa importante, suponha que exista uma coisa valiosa. Suponha que você queira guardar esse tesouro em algum lugar. Onde você vai guardá-lo? Você tem que colocá-lo num lugar a salvo para que nenhum problema aconteça. Então o Senhor, de qualquer forma, quer colocar esse tesouro com Uddhava.
que Uddhava é a pessoa mais é a pessoa ideal para fazer isso. Vyasadeva Goswami chama seu filho porque ele é a pessoa perfeita para falar sobre Bhagavad Rasa. Onde ele vai guardar este conhecimento? O Vaishnava precisa guardar o conhecimento dentro de alguém. Então Vyasadeva chama seu filho, volte para Shukadeva Goswami. Não porque ele tem afeto pelo filho como um pai material, não. Simplesmente porque ele pode realizar que seu filho Shukadeva poderia ser o recipiente adequado por nascimento, porque ele era um Paramahamsa, o recipiente adequado para este Bhagavad Rasa, para esse conhecimento da dança transcendental, dos sabores relativos ao amor por Krishna. Então Vyasadeva tentou também, ele entendeu que alguém poderia criticá-lo. Você deu o conhecimento todo para o seu próprio filho? Ele vai dando conhecimento, ele tinha ido dando conhecimento para várias pessoas. O Rigveda, este texto, aquele outro, mas alguém vai dizer, mas o creme, a essência você dá para o seu próprio filho. Então, quando Shukadeva Goswami se sentiu muito atraído por ouvir o Bhagavatam, como a corça que fica hipnotizada por o som da música clássica, então Shukadeva Goswami foi atraído para ouvir o Bhagavatam. Ele mesmo disse, eu estava ocupado no Brahman pessoal. Eu fui atraído por ouvir os passatempos de Bhagavan Shri Krishna como se fossem um imã. Então Vyasadeva depois disse, eu preciso guardar este conhecimento, mas se eu der ele para você, as pessoas vão me criticar. Então você vai receber este conhecimento de Janaka Maharaj. Você vai ter que ser examinado. No Purana está escrito isso. Então Shukadeva vai receber este conhecimento em Janakpuri. Muitos incidentes aconteceram. Ele foi testado por Janakraj, que é o pai de Sita, a esposa do Sr. Rama. E ele é aprovado, Shukadeva Goswami é aprovado por Janak Maharaj em Janakpur, que hoje em dia está lá no Nepal. Então, Janakraj quis testá-lo. Então, você já ouviu falar de Rishabhasingha Rishi? De propósito, ele, Rishabhasingha Rishi, Simha, ele não sabia qual era a diferença entre homens e mulheres. Nem essa diferença ele sabia. Ele nasceu no ventre de uma corça. Ele não sabia a diferença entre homens e mulheres. Shukadeva Goswami também não. Ele não sabia o que era. De tão elevados que eles eram, eles não tinham essa concepção dos gêneros materiais. Você sabe porque você vem do sul da Índia, você conhece essas histórias, ele disse para um devoto que está aqui. Então, dessa maneira, Shukadeva Goswami vai guardar essa raça dentro do seu coração. E agora nós entendemos que Bhagavan Shri Krishna quer dar Bhagavad Tattva Vigyan no coração de Uddhava. Ele quer guardar esse conhecimento no coração de Uddhava, porque ele é a pessoa, de todas as pessoas, ele é o candidato perfeito. Ele é o melhor de todos. Então, as almas, na forma mais pura, não têm conexão. Então, por conta de Maya, elas desenvolvem o corpo sutil e o corpo grosseiro. E dentro dessa cobertura, a Atma está encerrada. Então, como aquele homem que perdeu dinheiro na bolsa de valores e morreu, nós desenvolvemos unicidade com a matéria.
que é quase impossível. Então, em primeiro lugar, nós temos que realizar o que é Maya. Mas aqueles que não recebem o resultado perfeito, eles não realizam o Tattva, eles só memorizam. O Tattva Gyan, na verdade, vem da conexão com o Guru. Se eles não têm uma conexão perfeita e pura no coração com o Guru, não adianta ter essa conexão na matéria e decorar tudo. Qual é a minha relação de Maya comigo? Qual é a minha relação com o Senhor Supremo? Qual é a relação do Senhor Supremo com Maya comigo? Qual é a relação entre todas as coisas? Se essa Sambandha Gyana Tattva não está esclarecida, então ele pode viver algum tipo de vida, mas ele não pode alcançar Bhakti. Você não pode forçar seu caminho dentro dessa estrada de Bhakti, sem essas qualidades, sem essa capacidade de enxergar as relações interpessoais. Então, Jiva Goswami Pada escreveu, nosso Jiva Goswami Pada escreveu, este verso é. E tem um outro verso. Só Guru. Esse tipo de Guru. Às vezes eu esqueço, mas logo depois eu me lembro, como agora, dos versos. Então esse verso em específico, diz Maharaj, está falando de um tipo específico de Guru, de mestre espiritual específico. Jiva Goswami Pada escreve no comentário dos Sandarbhas, ele diz, veja, se você vai tomar Diksha de um Guru, talvez ele seja bacana, ele não seja ruim, mas talvez ele não está na posição de pronunciar o Tattva Siddhanta Vichar perfeito. Nas palavras de Jiva Goswami, se o Guru não pode cortar todas as suas dúvidas, se ele não está na posição de cortar todas as suas dúvidas, ele tem Tattva Gyan dentro de si. Às vezes a gente vê isso. Gorakshara Das Babaji Maharaj, ele às vezes age como um mendigo de rua, mas ele não é letrado, ele não dá um harikata como você gostaria de ouvir, mas ele poderia responder porque ele tinha todo o Tattva Gyan. Então vamos imaginar que um assim chamado devoto dissesse Baba para ele, nós gostaríamos de saber como nós podemos alcançar o Senhor Supremo. Uma pergunta. Externamente parece uma pergunta só, mas quão profunda é essa questão? Para dar uma resposta, você poderia falar anos e anos e anos. Como nós podemos alcançar Krishna? Como nós podemos alcançar o êxtase ligado ao Senhor Supremo? E o Baba, Gorakshara Das Babaji Maharaj, chorava e ria. Você pode... Não, ele ria e explicava. Você tem que chorar. Como você chora pela sua mulher, pelo seu dinheiro que vai embora, pela sua mãe que morre. Então até as pessoas da vila podem entender, você pode chorar. Se você puder chorar pelo Senhor Supremo, você pode alcançar o Senhor Supremo. Chorar significa... Ele fala nessa maneira simplificada. Significa que você se sente separado, que você tem um sentimento profundo por Deus. Então dessa maneira, numa linha só, ele indica o significado interno, essa conexão emocional com o Guru, com o processo, com Krishna. Então, como aquele que pergunta que livro eu preciso comprar para alcançar Rupanuga Bhajana, eles vêm até mim me perguntar isso. Eles querem uma ele respondeu, eles querem uma escada de mim para que ele possa subir na escada e fazer xixi cocô na cabeça de Krishna. Isso eu não vou deixar. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas querem pular o processo, chegar de uma vez lá em cima, e se elas fazem isso, elas não respeitam ninguém pelo caminho, nem Deus. Então, sem nenhum tipo de realização. E onde eles podem fazer isso? Como que eles podem alcançar esse ponto sem fazer o processo? Então ele dava essas respostas que eram essenciais e rápidas e explicavam tudo.
Ninguém pode dar uma resposta para uma pessoa trapaceira, porque essas pessoas não querem Haribhajan, eles querem posição, dinheiro, bênção. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada nunca quis fazer um tipo de compromisso, nenhuma concessão com a qualidade da filosofia e do processo que ele explicava. Ele poderia ter feito milhões de discípulos, mas ele não quis. Eu não quero nenhum discípulo, um único discípulo, ele disse, ele respondeu. Ele não quis nunca fazer nenhuma concessão com o estándar do Harikatha, com o estándar da pregação, com o estándar da Mahaprasada, nada. Etiqueta, caráter, nada. Nunca. Se eu vou fazer algum compromisso, como eu posso dizer que eu estou na linha de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Meu Guru disse, não tente dar aulas, não tente dar aula nenhuma, só se você tiver realização do Guru Seva. Aí sim você pode dar Harikatha. Meu Guru disse isso para mim. Nunca se sente diante dos outros numa assembleia para dar Harikatha. Você será destruído. Então, o que não é autorizado, o que não está na linha com o nosso Guru Parampara não pode ser feito, até com a pregação. Prabhupada poderia ter pregado no mundo inteiro, facilmente. Se ele fizesse alguma concessão para Maya, para o desejo das pessoas comuns. Mas ele nunca aceitou isso. Então, grandes professores, PhDs, ouviram o Vedanta de Prabhupada. Eles disseram, olha, você poderia descer um pouco no nosso nível, a gente não consegue entender você. Você fala de uma maneira muito elevada, a gente realiza isso, mas a gente não consegue entender tudo o que você fala, a gente não consegue fotografar a essência. Prabhupada disse, não, são vocês que têm que subir no meu nível, não sou eu que tenho que descer. Ele respondeu isso para os professores. Eu não estou inventando nada. No almoço eu vou explicar, dar esse exemplo sobre o Mahabharata. Eu falo sempre com coisas documentadas. Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca quis comprometer o processo de Bhakti, fazer concessões com a pregação, com o standard, com o standard da prashada, nada. Se eu adotar um processo novo, seria aprovado por Prabhupada Bhaktisiddhanta? Você pensa que Prabhupada Bhaktisiddhanta era algum tolo? Ele poderia ter facilmente dito isso. Poderia ter dado para eles, você pode pregar de maneira fácil. Mas ele não disse isso para ninguém. Porque o standard pode descer. Giri Maharaj, ele se encontrava com o presidente da Índia. Prabhupada ficou muito contente com isso. Porque se nós podemos convencer, instalar Bhakti no coração de uma grande personalidade, automaticamente o público pode procurar essa mesma qualidade. Mas se eu descer de um nível barato, todo o standard de Bhakti vai cair. Isso acontece também até na educação material, nas escolas, no colegial, na universidade. Eu sei que eu sou rigoroso, mas se você mantém esse standard, às vezes as pessoas fazem um desconto por si mesmas, mas se nós fizéssemos um desconto, tudo vai desmoronar. Essa é a situação. Ele havia escrito isso para mim numa carta. Tudo se foi porque nós começamos a fazer descontos e porque nós estamos atrás de dinheiro. Não existe mais Bhakti. Uma vez um acharya famoso escreveu para Shamdas Babaji Maharaj, eu só recebo doações, mas eu não tenho mais Bhakti. Então Jiva Goswami Pada escreveu nos Sandarbhas. Isso é algo muito importante. Jiva Goswami Pada quis explicar que o Shabda Brahman e o Parat Brahman, um acharya efetivo significa o quê? Está escrito nos Puranas.
Se um acharya faz bhajana, mas ele não protege a filosofia. Existem Vaishnavas que não pregam e mesmo assim pregam com o seu comportamento, como Narottama Das Thakur. Há pessoas que choram ao ouvir bhajanas em Bengali sem entender Bengali, mas isso é algo separado. Jiva Goswami está falando assim: se você toma abrigo nos pés de lótus de um guru que não dá um Harikatha, ele externamente não dá Harikatha, mas ele faz um bhajana perfeito, como Lokanath Das Goswami. É por isso que ele dá instrução para Narottama Das Thakur. Vá até Jiva Goswami. Srinivasacharya é o discípulo de Gopal Bhatta Goswami. Srinivasacharya. Gopal Bhatta Goswami mandou Srinivasacharya até Jiva Goswami Pada, para que eles aprendessem a dar Harikatha. Shyamananda Prabhu era discípulo de Hridayananda. Gauridas Pandita Hridayananda, Shyamananda. Vocês vão até Jiva Goswami, porque ele vai ensinar vocês a pregar. Então, dessa maneira, nós sabemos que pela permissão do Guru Pada Padma, se nós podemos servir um devoto exaltado que tem total Tattva Gyan, isso não significa que Narottama Das Thakur vai ignorar seu Guru. Jiva Goswami Pada no Bhakti Sandarbha escreve especialmente para que as pessoas não possam entender mal. Jiva Goswami escreve: então, se o Guru for viajar, você deve pedir permissão para o Guru, onde eu posso ouvir Harikatha. E aí, se você recebe a permissão do Vaishnava puro, você vai encontrar um sadhu que tem Tattva Gyana e vai lhe transmitir isso. Ele nunca jamais nos guiaria de maneira imperfeita. Ele nunca vai incitar o Guru Varga, nunca, porque ele tem amor tremendo pelo Shrautapanta, pelo Guru Varga. Esse tipo de aprovação, se você recebe do Guru, é melhor. Jiva Goswami Pada escreve: você precisa da permissão do Guru para servir o Mahabhagavata, o devoto puro. Isso não é um problema, mas cuidado. Se o sadhu for bom, mas for de uma outra sampradaya, tente entender. Ele é um bom sadhu, mas ele não é da Gaudiya Sampradaya. Então você presta reverências e se afasta. Mas se você se associa com o Ramanandi Sadhu, então você pode perder seu Siddhanta Vichara, você pode desaprender o que você aprendeu com a Gaudiya. Então, mesmo que seja um bom sadhu e não seja da sua própria Sampradaya, eu não devo rejeitá-lo, eu devo prestar pranam. Eu posso receber suas bênçãos, mas sobre o Siddhanta Vichara você tem que tomar cuidado para não ouvir. Pessoas fracas conversam um com os outros e se perdem em siddhantas diferentes e caem do processo. Hoje em dia, no Madhvacharya Pit, nossos irmãos espirituais, então, eles na verdade eram sarrajias, quiseram aprender mais do que Prabhupada Bhaktisiddhanta nos deu, que tolos, que patifes, e se perderam. Depois deixaram o Guru, deixaram o sannyasi, deixaram tudo. Você pode imaginar, essa é a condição de hoje em dia. Agora as pessoas no mundo estão confusas. Talvez ele esteja falando a verdade absoluta. As pessoas não podem localizar a posição atual. E eles não sabem que precisam ouvir o verdadeiro Harikatha, porque eles são informados daqui, da direita e da esquerda, e eles são sabotados por isso, através da inveja que está no coração de quem fala, que não quer permitir que esse Siddhanta da Gaudiya Mata seja transmitido. O que eu posso fazer? Eles vão morrer assim, mas eu não posso fazer nada. As pessoas têm a liberdade de ir onde querem. Então Jiva Goswami Pada disse, no Rasamrita Sindhu está escrito,
Eu estou pronunciando muitos versos, eu sei que vocês podem se confundir, mas o que eu quero dizer que Jiva Goswami diz? Você deve ir ouvir o Vaishnava puro, ouvindo a permissão. Se o seu Guru Seva não for disturbar o seu serviço ao Vaishnava puro. Guru Seva não é Body Seva, não é serviço ao corpo. Guru Seva é Vani Seva. Meu Guru Deva disse, se você servir Prabhupada, então você está fazendo o meu serviço. Muitas vezes ele disse, se você servir Madhava Goswami Maharaj, esse é o meu seva. Se você servir Sridhar Goswami Maharaj, esse é o meu seva. Ele queria me dar uma concepção clara, que Gurudeva não é um corpo, não é uma sociedade, não é uma instituição. Não sejam tolos. Ah, não vá lá, não vá aqui. Então pule no fogo, então, se você quer ser parcial assim, ter um time. O Vichar e o Pranam não muda o Vaishnava puro. Por isso que os Vaishnavas dão comprovação, documentos. Vrindavan Das Thakur disse, eu provo que Nityananda é maravilhoso e perfeito e pode nos levar até Krishna, mas aqueles que não entendem mereceriam um chute na cabeça. Por que ele fala assim? Então Jiva Goswami Pada diz, porque recebendo a permissão do Vaishnava puro, de um Guru honesto, se o seu Guru Seva, o que eu quero dizer com Guru Seva original? Não é um Seva da sociedade, da instituição, não estou falando isso. Os tolos se concentram numa sociedade, você pode morrer com a sua sociedade e ir para o inferno, com a sua instituição. Se você está fazendo besteiras, você pode provar que você está seguindo Prabhupada Bhaktisiddhanta. O que fazer? A Sampradaya será destruída se todos agirem assim. Então, você deve receber a permissão e servir um devoto puro da nossa própria Sampradaya. Jiva Goswami Pada não disse isso, mas Rupa Goswami disse. Então, o Snigdha, um Vaishnava perfeito da sua própria Sampradaya, mais elevado do que você, pode te ensinar. Se ele for elevado demais para a sua posição, você não vai conseguir entendê-lo, talvez. Mas se você vai servir o Vaishnava puro, a nossa própria Sampradaya, de uma hierarquia maior. Mas, por exemplo, você não conseguiria servir Gorakshara Das Babaji Maharaj, Vamsi Das Babaji Maharaj. Aí, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizer, não, ele é elevado demais, vocês não vão entendê-lo. O que ele está fazendo, vocês não podem entendê-lo, porque a alma condicionada é cheia de preconceitos. Ela quer procurar defeitos, essa é a natureza da alma condicionada. E esse Baba está fazendo isso, então ele é inútil. A alma condicionada não sabe julgar aqueles que são hiper-elevados, porque eles agem de maneira que aparentemente é irracional. Então, alguém levou uma melancia para Gorakshara Das Babaji Maharaj, mas ele não deixava ninguém dar nada para ele. Mas Jagadish Prabhu era um grihasta que tomou Harinama de Bhaktivinoda Thakur e tomou Diksha de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Vejam, um sênior, ele era um professor de escola que tinha sido aposentado. Então ele foi encontrar Gorakshara Das Babaji Maharaj. Mas Babaji Maharaj falou, não. Geralmente ele não deixava ninguém ir lá. Mas esse ele deixou vir. De onde você está vindo? Ele falou. De Bimala Prashada. E de Bhaktivinoda Thakur. Venha, sente-se. O que você trouxe? Uma melancia, me dê. Babaji Maharaj jogava tudo fora, mas isso ele aceitou. Sente. Você pode fazer um kirtana? Você pode cantar algum kirtana? Sim. Se você permitir, eu posso. E Jagadish Prabhu começou a fazer um kirtana, a cantar. E Babaji Maharaj ficou muito contente. Que kirtana bonito. Porque tocou o coração dele. Ele sabe entender o que está dentro do seu coração facilmente. Eles têm um radar, eles conseguem entender imediatamente. E Gorakshara Das Babaji Maharaj entendeu. Você é iniciado? Não, ainda não sou iniciado. E você falou que vem de Mayapura, do Yogapith.
Primala Prashada te mandou How you aqui, can say you are not initiated? Prabhupada Bhaktisiddhanta. I see you Como are você pode dizer que initiated. você não é iniciado? Eu estou vendo que você é iniciado. How you can say Por que not você diz que você não é initiated? iniciado? I find that your Eu heart estou is vendo que o seu coração está iniciado. I am adding this word extra actually. Does it mean? Where is- You go, they are waiting to give Vá lá. mantra to you. Eles estão esperando para te dar mantra. So they can realize everything. Eles puderam realizar, então aí ele foi So pedir o this mantra. way, Jiva Goswami used Então to dessa say, maneira Jiva Goswami Pada costumava dizer, Nirupa Goswami Pada costumava dizer esta coisa. but Jiva Goswami only Jiva Goswami Pada writing, sorry, Jiva Goswami was writing escreve by the permission of Gurudev, pela permissão do Guru. Sevan Avirodhena cha. If at all your men Guru Seva are not going to Então, hamper, follow. I mean, se o seu Guru Seva means Guru Seva não for acontecer, because Prabhupada never done any porque seva. Prabhupada nunca tinha feito nenhum seva, então muitas pessoas What seva he has objetaram a que seva ele done? fez. What seva done? Prabhupada, what seva done of Guru? Que seva ele fez para o Guru? Bimala Prashada, que seva ele fez? Quanta audácia eles tinham em criticar Srila Bhaktisiddhanta. You cannot point out Então, a one vida incident inteira você não pode apontar um incidente no qual Goraksharas Babaji Maharaj tomou seva he used to sing is my Guru. de Bhaktisiddhanta. Ele pensava que Bhaktisiddhanta era seu Guru, mas o público dizia que Bhaktisiddhanta não tinha feito nenhum serviço para Goraksharas Babaji Maharaj. This conception Então, existe essa concepção imperfeita. Você acha que Guru Seva significa ficar perto do Guru? chapati everything in hotel. Levar chapati, It's just normal, you can take. levar, Chapati in hotel. comer chapati num restaurante para você sair pregar? Você acha que isso é pregação? Not going to permit you to Ah, porque você não consegue comer uma prachada pura? Isso é o ensinamento de hoje em dia. O que você vai esperar desse tipo de comportamento? Eu gostaria de explicar melhor, mas o tempo acabou. Talvez amanhã eu possa explicar Grupa Goswami Pada. that I can go to. Actually, anyway, Bhagavan Sri Krishna giving this kind of total information about it. Anyway, Informação total. idam bhagavatam namo janme bhagavatoditam idam bhagavatam namo janme bhagavatoditam sangroho ayam vibhutinam tvametat vipulim vanchakalpatrus patitanam pavaniko